Bom dia, pessoal. Dia 9 de setembro, estamos aqui novamente para mais uma live extraordinária. Inteligência emocional por trás do livro de Provérbios. Vamos só fazer as anotações aqui, iniciais. Já já o pessoal está entrando, já já o nosso convidado está chegando aí também, o pastor Alex. Vai ser bênção. Minha esposa já está aqui. Anjo, tá legal o som aí. O som da voz está saindo. O som de fundo está atrapalhando não. Que legal. Vamos aguardar aqui que já já o nosso querido pastor Alex está entrando. E nós hoje vamos tratar do capítulo 9 do livro de Provérbios. E temos, como eu falei aqui, nosso convidado especial, pastor Alex Oliveira, já já está entrando aqui. E para a gente poder iniciar com bênçãos, com alegria, nós já vamos fazer a nossa oração inicial aqui, enquanto nosso convidado... Opa, chegou aqui o pastor, já está vindo aqui, está sendo... É isso aí, gente. Hoje, capítulo 9 do livro de Provérbios. Você que está assistindo ao vivo, vai ser bênção. Você que não está, a live vai ficar gravada. E você vai estar assistindo mais tarde, se assim desejar. Amém? Paz do Senhor, meu pastor querido e amado. Me ouve bem, pastor Alex? Ô, meu amigo Clóvis, bom dia, paz do Senhor para você. A paz do Senhor, meu pastor. Bem, graças a Deus. Para mim, eu quero dizer, antes de mais nada, que é um prazer muito grande estar com você nesse momento aqui especial, onde nós iremos juntos falar da palavra de Deus. Obrigado pelo convite que você me fez, senti muito honrado e quero agregar aquilo que Deus tem colocado ao seu coração, viu? Que Deus abençoe cada dia mais. Amém, a nós todos. Pastor, eu vou pedir licença para fazer uma oração. Claro. Os convidados aqui, eu faço a oração, aí depois no final eu peço para o senhor fazer a gentileza de orar por nós. Amém? Amém, glória a Deus. Paizinho, querido, amado, nesse momento estamos aqui novamente, Senhor. Nós te entregamos essa uma horinha que nós vamos passar, Senhor, aos teus pés, Senhor, querendo aprender mais de Ti. Por isso nós te pedimos, Pai, diminua-nos para que o Senhor cresça. Que o Teu Espírito Santo nos visite, Senhor. Que o Senhor se faça presente. Inspire-nos, Pai, para que o Senhor possa usar-nos como instrumento para o Senhor alcançar outras pessoas. Ilumine e abençoe o pastor Alex, Senhor, que aceitou prontamente o convite. Ilumine e abençoe o ministério dele, a família dele, as pessoas que já estão nos assistindo e as que irão assistir depois, ó Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é querido, e é uma alegria imensa, Paizinho, podermos estar dedicando a nossa primeira hora do dia para falar de Ti. E só Tu é a nossa salvação, só Tu é o nosso amor, só Tu é a nossa direção, Pai. Aqui nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Cícero, nosso irmão querido, está bem-vindo. Pastor Alex, é o pastor da nossa igreja aqui, também amado, professor de BADEP, do nosso curso de teologia, um ser humano incrível e um profundo conhecedor da palavra. E é uma honra imensa tê-lo aqui, pastor. Amém, meu querido. Prazer é meu. Novamente, viu? Pastor, amém. Hoje, então, nós vamos estar tratando do capítulo 9 do livro de Provérbios. Isso, capítulo 9. O que salta aos vossos olhos, pastor, que o senhor acha interessante nós começarmos falando? Nossa filha Joyce, seja bem-vinda. Amém. Tem também alguns irmãos aqui do nosso Instagram. A Joyce dos Santos está aqui, entrou, está nos acompanhando, irmão Clóvis. Isso. Que Deus abençoe a vida dela, que o Senhor fale ao coração da serva do Senhor, bem como outros também, né, que após, durante o dia estarão ouvindo, assistindo, né? Que Deus possa abençoar a cada um deles. Esse capítulo aqui, irmão Clóvis, é um capítulo extraordinário, né? Mais uma vez, dentro do livro de Provérbios, quem vai ser
evidenciada aqui é a sabedoria, né? Na minha Bíblia, o subtítulo deste capítulo, né, está escrito assim: o banquete da sabedoria. Então, no subtítulo, nós já percebemos qual o conteúdo que nós iremos encontrar dentro deste capítulo. De fato, um banquete de instrução, um banquete de sabedoria, um banquete que nos levará, com certeza, ao melhor de Deus em nossas vidas. Amém. É isso que nós vamos encontrar aqui dentro deste capítulo, né? Ele é um capítulo maravilhoso, Clóvis. Eu vou fazer uma introdução. Sim, e depois fica à vontade. O senhor, algum versículo aí que o senhor achou bem interessante, o senhor quer um feedback, uma visão minha, nós vamos falar, mas eu também quero ouvir o senhor também, tá bom? Sim. Então, antes de mais nada, Clóvis, dentro deste capítulo aqui de número 9, do livro de Provérbios, existe uma personificação aqui da sabedoria. É como se ele estivesse falando dentro do capítulo 9 do livro de Provérbios. Ela se personifica aqui como uma dona de casa, uma senhora que preparou a sua casa, que preparou um banquete, que pediu para que todas as suas servas pudessem sair a convidar todos os simples, todas as pessoas que ainda têm um coração solícito à aprendizagem, porque o próprio capítulo 9 vai falar sobre a tentativa, muitas vezes, de instruirmos aqueles que já tornaram-se ignorantes, tolos, insensatos, e eles não ouvirão a correção. É por isso que a palavra simples vai aparecer no capítulo de número 9. O convite é para o simples. E esta simplicidade está ligada a um coração solícito, a uma mente aberta, aberta à instrução, aberta à correção, aberta ao conselho do Senhor. Só que o interessante, irmão Clóvis, é que também existe uma personificação nesse capítulo 9 da insensatez, ou da loucura, ou da imprudência, que são todos sinônimos, entendeu? Imprudência, insensatez, loucura, são todos sinônimos. Então, também há uma personificação dessa insensatez, e ela também, Clóvis, prepara um banquete e convida aqueles que passam pelo caminho. Então, esta é uma grande realidade da vida. É um convite duplo que nós temos diariamente em escolher o bem ou o mal. Não é? A vida ou a morte. Eu fiz uma anotação aqui, pastor. É como se a gente estivesse diante de um grande duelo, né? Isso. Onde aquele que define a vida de cada um, que diz se vivemos nessa terra como justo ou como ímpio. O senhor acabou de falar aí, né? Com certeza. E perceba que é muito claro dentro do capítulo que esta escolha, ela está em minhas mãos. Em escolher o que eu quero para a minha vida, né? Eu quero uma vida prudente, sensata, eu quero andar pelo caminho da sabedoria, pelo conhecimento do Senhor, ou eu quero andar e banquetear-me com o banquete da imprudência, da insensatez, da loucura. E, infelizmente, muitos, e por que não dizer a maioria, Clóvis, tem escolhido banquetear-se com a imprudência, com a loucura, com a insensatez.
na opinião do pastor Alex, Sim. Para a gente que é cristão e para mim como se diz, a gente veio do mundo, né? Sim. Hoje, quando a gente tem a visão na eternidade, quando a gente tem a consciência que nós não somos daqui, para mim, né? Isso é uma percepção minha. Para mim fica mais fácil ou menos difícil a gente fazer a escolha certa. Não é verdade? Porque a gente não é daqui, uma hora a gente vai. E a pessoa que não tem uma percepção da eternidade, que não tem Cristo como seu alicerce, como seu foco, né? Ela vive às vezes o momento, né? Tem alguma situação, ela escolhe viver aquele momento e o futuro deixa para lá, né? Só que as pessoas esquecem que a qualquer hora pode ser chamada de volta, né? A qualquer hora pode ir lá falar o número da senha e aí é a hora da pessoa, e aí? Chegou a hora de se apresentar diante de Deus, né? Na verdade, essa visão aqui que você acabou de apresentar, ela está explicitada no próprio capítulo 9. Existe uma base para isso que o senhor acabou de afirmar. Esse capítulo 9, Clóvis, ele divide em 3 partes, tá bom? Sim. Do versículo 1 ao 6, quem conquista é a sabedoria. Do capítulo 13 ao 18, quem convida é a imprudência. E entre esses 2 convites tem o que chamamos de interlúdio. Interlúdio entre os 2 convites, ele vai do versículo 7 ao versículo 12. E no versículo número 10, se você abrir aí, olha o número 10 para você ver. Ou foi eu que travei? Não, deixou. Cadê o pastor Alex? Não envia o convite novamente, pastor? Porque às vezes a hora que trava, a gente tem que reenviar o convite. Pastor, é normal, viu, pastor? De vez em quando cai. Acontece. Aí eu reenvio o convite, viu? Mas o senhor então estava... Nós estávamos lá no versículo 10. Né? Isso. Então vou continuar a leitura aqui. Pedimos perdão aos nossos amigos aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Essa é a base para aquilo que o senhor acabou de afirmar, dizendo que o conhecimento de Deus gera um comportamento prudente em nossas vidas. Por quê? Porque por conhecermos o santo, conforme disse o versículo de número 10 aqui, perceba que o santo aqui está com letra maiúscula, porque é um nome próprio. Sim. Este nome próprio refere-se ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que ele está com letra maiúscula, então ele se refere a Deus. Então, o versículo está dizendo do interlúdio assim, que quando eu conheço a Deus, isso vai gerar na minha vida um comportamento de prudência. É por isso que o Senhor falou que quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos o mundo espiritual, quando nós sabemos que o mundo espiritual é uma realidade, tanto o céu quanto o inferno existem, e como canta o meu amigo pastor Samuel Mariano,
O destino da viagem, quem escolhe somos nós. Verdade. Né? Então, escolhas e decisões. Então, o conhecimento de Deus, ele vai gerar o que nas nossas vidas? Prudência. 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 Pastor, posso fazer uma parte aqui, até para tirar uma dúvida? Claro. Quando a gente vem do mundo, que a gente entende, está lá no capítulo 1, né, o capítulo 1, o capítulo 2, se não me engano, está falando assim, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ou o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Isso. Eu acho que está em Provérbios 1 e 7, parece. Aí, assim, num primeiro momento, acho que é a primeira ou segunda vez que eu li o livro de Provérbios, sim. Eu senti assim, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas eu não tenho medo de Deus. Eu gosto dele, né? Assim, a gente faz as... Aí, na minha mente, veio aquele temor de ter medo de Deus. E não é isso que ele quer de nós. Não é verdade? Não. Ele quer que a gente o respeite, a gente o aceite. Isso! Hoje eu classifico o meu temor de Deus como... não desmerecendo de nada, mas não tenho medo do inferno, eu tenho medo de sair da presença de Deus. Claro, claro. Assim, isso poderia ser considerado um temor? Ou o que é o temor de Deus, segundo a luz da palavra? A luz da palavra. O temor de Deus, como você disse, qual a diferença entre medo e temor? Eu vou explicar para você agora e para os amigos nossos que estão nos ouvindo. Isso. O medo, Clóvis, ele afasta. Uhum. Medo afasta, o temor aproxima. Aqui está a diferença. Quando eu tenho medo de Deus, eu vou me afastar dele. Certo. Quando eu tenho temor, eu vou me aproximar. Porque o temor, ele traz consigo o respeito, a admiração, a pontualidade. Esse temor, ele vai gerar em mim uma consciência de dependência de Deus. Uhum. E quando essa consciência de dependência é gerada, isso automaticamente me conduz à aproximação dele, e não ao afastamento. Ninguém deve servir a Deus, irmão Clóvis, por medo de ir para o inferno. Existe sentido, né, pastor? Claro, existe um grande pensador, um grande pregador que disse uma frase assim: Senhor, se eu lhe servir com medo de ir para o inferno, me lance naquele lugar. Porque seria muito vazio, seria muito fútil, muito, servir a Deus com medo de ir para o inferno e não aproveitando o prazer da sua presença. Isso é verdade. Porque mais importante, Clóvis, do que para onde ele irá nos levar, é a caminhada com ele hoje, onde nós estamos. Sim. É isso que dá mais prazer em nós, é o caminhar com ele. Verdade. Eu vou dizer, Clóvis, que com ele, com Cristo, eu iria para qualquer lugar, até debaixo da ponte. Ele diz assim: nós vamos morar no final de tudo debaixo da ponte. Eu perguntaria para ele: se é contigo, vamos embora. Você entendeu? Porque o que faz um lugar agradável, Clóvis, não é o ambiente, é a presença de Deus. Como o senhor bem colocou na última aula de teologia, né? O exemplo de Moisés, né? Com certeza. Deus falou que ia mandar anjos, ele sentou e falou que não ia. Não, ele falou: não vou de jeito nenhum. Aí Moisés, Deus falasse para Moisés: mas Moisés, eu não falei que eu vou retirar a conquista da terra. Vocês vão conquistar a terra sem mim, mas vocês vão. Aí Moisés fala assim: não, Deus do Senhor, não. Eu não estou andando contigo por causa da conquista da terra, não. Eu estou andando contigo porque eu tenho prazer em andar com o Senhor. É um verdadeiro servo, né, pastor? E se o Senhor não vai, por que iria eu?
Se o Senhor não está lá, por que estaria eu? Então é por isso, Clóvis, que existem ambientes, no nosso ponto de vista, luxuosos, e não há paz, não há alegria, não há gozo, não há satisfação, não há vontade de viver. Por quê? E em partida existem ambientes considerados por nós, talvez até inóspitos, inabitáveis. Só que se ele está lá, naquele lugar pequeno, no rancho, na casa de sapê, como muitos dizem, né? Se ele está lá, não há luxo, mas há algo muito mais importante do que isso. Há gozo, paz, satisfação, alegria. Quem é o responsável por isso? A presença de Deus. Aleluia. É por isso que o nosso capítulo 9, Clóvis, nos convida a ouvir a sabedoria. Nos convida a banquetear no banquete da sabedoria. Porque o sábio, Clóvis, ele procurará uma vida prudente, uma vida que conduz a Deus. O sábio sabe, Clóvis, que o homem ele não é feito apenas de natureza física. Ele tem uma natureza espiritual, aquilo que nós falamos na aula do Ibadep. Sim. E se ele viver a vida inteira dele procurando satisfazer a sua natureza física e não se preocupar com a sua natureza espiritual, isso culminará em um determinado ponto a ele achar que não vale a pena mais viver. Por quê? Porque ele não cuidou da natureza espiritual, apenas da física. Isso. E fazendo uma parte aí, pastor, esses dias eu estava conversando com a Marciana e eu comentei sobre a natureza, né? Só que eu não soube explicar para ela, porque ela falou assim, mas na Bíblia está falando que são 3. Eu falei, não, são 2, mas a espiritual se subdivide. Sim. Né? Se o senhor puder só dar uma introduçãozinha sobre isso daí, que eu acho que é bem interessante. Não, isso claro. parte mais para a parte da teologia, mas é legal e a gente saber do que se alimenta cada uma aí, né? Não, é muito legal, até porque, por exemplo, é uma teologia, mas é uma teologia simples, é uma teologia descomplicada, entendeu? Sim. Então é algo que agrega quem ouvir, quem aprender, né? Agrega. O Clóvis, o Everson Vargas aqui, que está no nosso Instagram aqui, ele comentou algo muito interessante aqui, ó. A nova terra seria sem sentido sem Jesus. É uma grande verdade, viu, Everson Vargas? Um abraço para você, um comentário de muita valia, viu? Que Deus lhe abençoe, meu amigo. Tamo junto. Vai estar com nós aqui, acho que quarta-feira que vem, pastor. Eu penso no homem de Deus, ele, a esposa dele, são pessoas... Olha, que bênção, que ótimo, que maravilha. Então, meu querido, falando sobre essa natureza, quando falamos de... como a dúvida dela era se existem 3 naturezas no homem, por quê? Porque ela associou a questão tricotômica do homem, né? O homem, ele é tricotômico, ele é composto... As partes constituintes do homem são espírito, alma e corpo, né? De dentro para fora. Então ela confundiu. Quando você falou sobre 2 naturezas, ela confundiu com as partes constituintes do homem. Né? O homem ele é feito de espírito, alma e corpo, mas espírito e alma fazem parte de uma mesma natureza, que é a natureza espiritual. E o corpo faz parte da natureza física, não é? Então, o nosso corpo se alimenta de coisas físicas. Por quê? Porque a natureza é física, né? Vamos voltar lá no Éden, Clóvis. Isso é muito extraordinário. Vamos voltar lá no Éden e entendermos como Deus supria as 2 naturezas do homem. Certo. No Éden. Todos nós sabemos que Deus criou o mundo. Isso é um pressuposto que nós temos, parte esse pensamento nosso, cremos no criacionismo, né?
no mundo Sim. criado pela palavra de Deus, pela fé nós cremos nisso. Então, Deus criou o mundo e ele disse para que a terra produzisse árvores frutíferas. Mas quando a Bíblia fala sobre o jardim do Éden, onde Deus colocou Adão, a Bíblia diz que Deus plantou esse jardim. Então, aqui já começa algo maravilhoso, né? Deus ele plantou com as suas próprias mãos, desculpa aqui, ele plantou com as próprias mãos um jardim para que o homem morasse. E nesse jardim, Clóvis, ele escolheu as árvores que nasceriam ali, as flores que nasceriam ali, os rios que passariam por aquele lugar, para que o homem pudesse ser suprido fisicamente. Então o homem tinha água potável para beber, o homem tinha árvores frutíferas para se alimentar. Então Deus cuidava, supria, nutria a sua natureza física através daquilo que plantou. Certo. Mas e a natureza espiritual do homem? Era suprida como? Aí entra o processo da presença de Deus no jardim. A Bíblia diz que todos os dias, Deus, ao virar do dia, descia ao jardim para comunicar-se com o homem, para dialogar com o homem. Então, conjecture comigo, imagine Deus e Adão andando pelo vasto jardim do Éden, trocando algumas informações, conversando um com o outro, se comunicando, se dialogando. E as palavras de Deus ao coração de Adão, a presença de Deus ao lado de Adão, a comunhão entre Deus e Adão, supria a sua natureza espiritual. Então Deus proporcionou ao homem nutrição, suprimento para a natureza física, através daquilo que plantou, e nutrição, suprimento para a natureza espiritual, através da sua visita constante, da sua presença. Tínhamos tudo. Tínhamos tudo, por isso que Adão no Éden era pleno. Adão no Éden era pleno. Ele tinha suprimento para as suas duas naturezas. E por que muitas pessoas... Agora vamos contextualizar isso, Clóvis, para o pessoal entender. Né? Vamos trazer para os nossos dias. Porque muitas pessoas hoje vivem uma vida fisicamente abastada, sua natureza física goza de privilégios, prazeres, sabores dos mais variados possíveis, mas mesmo assim esta pessoa não tem prazer de viver, não tem alegria dentro do lar, não tem comunhão com Deus, não tem comunhão consigo mesmo, não tem comunhão com o próximo. Porque a nossa comunhão, ela aponta para 3 direções. A nossa comunhão aponta primeiro para Deus, depois para nós mesmos, depois aponta para o nosso próximo. Então tem pessoas que vivem assim, sem comunhão com ninguém, sem prazer, pensando em se suicidar, tirar a sua vida, achando que não vale a pena viver. E cá entre nós, Clóvis, não vale a pena viver mesmo neste mundo sem a presença soberana, maravilhosa e sublime do nosso Salvador Jesus Cristo. Perde o sentido das coisas, né, pastor? É por isso que existem pessoas assim. Mas aproveitando o ensejo, se há alguém nos ouvindo, ou se porventura ouvirá alguém após esta gravação, está nesta situação, Clóvis, nós temos uma receita para esta vida desiludida, perdida, desesperançosa. A sua receita é encontrar urgentemente a pessoa maravilhosa, extraordinária, supridora de toda necessidade espiritual. O nome desta pessoa é Jesus Cristo. Te amou primeiro,
quando na cruz do Calvário se entregou por você. Então ouça nesta noite, né, nesta manhã, olha, eu já estou à noite, estou pregando à noite. Ouça nesta manhã o banquete da sabedoria, né, Clóvis? Isso. Te convidando, te chamando e dizendo, venha a Ele, venha a Ele. Né? Não importa qual seja a dor, a preocupação, Ele tem a solução. Com certeza. Vamos aproveitar o interlúdio ainda? Sim. Olha o versículo de número 11. O de número 11. Você quer ler para a gente? O 9 e 11? Lê, por favor. Porque por mim se multiplicarão os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Então, quem está falando na primeira pessoa aqui é a própria sabedoria. Uhum. Ela está falando na primeira pessoa, dizendo, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. E o bacana, pastor, só fazendo um gancho aí para não perder. Ontem a gente aprendeu, a gente estudando aqui, lá no capítulo 8, verso 14, né, onde dá a personificação da sabedoria. Né, onde lá diz assim, meus são o conselho e a verdadeira sabedoria. Aí diz assim na segunda parte, eu sou a sabedoria. O eu sou. Né, o próprio, no meu entendimento, o próprio Deus dizendo que Ele é a sabedoria também. Com certeza. Bem lembrado. Essa expressão eu sou, ela é muito ligada às manifestações de Deus, do Todo-Poderoso. Ele se manifestou no Antigo Testamento como eu sou, e o próprio Cristo também se manifestou no Novo Testamento como eu sou. Né? Sim. Então, essa sabedoria está muito ligada à presença de Deus. Realmente, você está bem correto. Então, Clóvis, o versículo 11 do 9 fala assim, porque se multiplicam os teus dias, anos de vida, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Aqui está falando, Clóvis, sobre a longevidade daqueles que têm a sabedoria como princípio de vida. Sim. Aqueles que escolhem o caminho prudente, o caminho divino, o caminho de servir ao Senhor, naturalmente que isso prolongará os seus dias sobre a face da terra. Por que morrem tantas pessoas precocemente, Clóvis? Por que tantos jovens perdem a sua vida precocemente? Porque não andam neste caminho da sabedoria. Porque não banqueteiam-se neste banquete da sabedoria. Verdade. Por isso que morrem sabedoria, falta de escolhas. Com certeza. Em Clóvis, aproveitando esse ensejo, né? Só para falar sobre um ponto assim que as pessoas às vezes atribuem a Deus, sendo que na verdade não devem. É a questão de que toda morte é a vontade de Deus. Entendeu? Morrem precocemente, de maneira trágica, como colheita de uma má semeadura, como resultado de uma escolha totalmente imprudente, totalmente louca, desatinada, não é? E atribui isso a Deus, como dizendo assim, não, Deus quis. Chegou a hora. Chegou a hora. Nós temos que entender que a sabedoria que se personifica aqui como o próprio Deus também, como você falou no 8,14, ela está dizendo assim, ó, me procure, me busque, ande segundo o meu conselho e eu te acrescentarei os seus dias sobre a face da terra. Sim. Se a vontade, é lógico, né? É lógico, é a vontade de Deus. É que as pessoas vivam por muito tempo o servindo, o adorando, o bendizendo. Então, como que associam-se morte precoce à vontade de Deus, sendo que isso não é bíblico? Olha aí. Isso não é bíblico, entendeu?
Nós precisamos saber, Clóvis, que existem duas vontades de Deus. Primeira vontade, a vontade ativa de Deus. É aquela vontade que Deus permite e Ele também quer que aconteça. Todavia, existe a vontade permissiva, que Deus permite, mas Ele não quer muitas vezes que aconteça, mas Ele permite porque faz parte do desenvolver da história, do livre-arbítrio do homem, e ele é o caminho que Ele bem entende. Sim. Então, existem coisas que acontecem, Clóvis, que Deus não queria que acontecesse. Então, senão não faz sentido o livre-arbítrio, né, pastor? Sim, não faz sentido. E é tão linda a hora que a gente compreende que ele não quer. E eu vejo, pastor, assim, relendo, parece que quando eu li mais de uma vez, já 2 vezes o livro de Provérbios. Só que essa vez, agora que a gente está com essa série de lives aqui, parece que estão se abrindo os olhos, né? Então a gente vê aqui que desde o começo Deus fala para a gente buscar sabedoria, né? Ele nos dá a dica, ele não empurra, né? Ele dá a dica, fala assim, ó, se, aí que veio bacana, o se, né? Que é onde eu falo, onde Deus coloca o se, ele está explicitando o livre-arbítrio. Ele fala assim, ó, se me buscares, acontecerá isso, te aumentarei seus dias, terá bênçãos, né? Então, assim, ele fala e depois ele fala, se não buscar eles, né? Eu me afastarei, né? Então, assim, poxa, e como que a gente não consegue ver isso? Como que tem gente que não consegue ver isso? A pessoa lê a palavra, tá vendo que Deus, se ela vai ler é porque acredita, né? Porque ninguém vai ler uma Bíblia assim, penso eu, sem crer, sem fé. Aí a pessoa lê, ela acredita, ela entende que Deus está falando que Ele quer que você busque a sabedoria. Aí você vai lendo, você entende que a sabedoria é Ele, né? Também. E lá no Eu Sou, você compreende que está em Jesus também. Então está tudo interligado ali. Aí ele fala assim, se me buscares, ele ainda está dando uma dica, né? Se me buscares, além de você ter sabedoria, você vai ter isso. E ele deixa o livre-arbítrio para a gente. Aí vem pessoas que ou não foram tiradas suas vendas ainda, ou, sei lá, falta esclarecimento, mas falar que não existe isso, que Deus é o destino, não adianta, não tinha como escolher outro caminho, que era o meu destino. Sim. Muito complicado, hein, pastor? Com certeza. Na verdade, esse é um escape, né? Um subterfúgio, é uma tangente que muitos usam para não se responsabilizar sobre os seus atos. Então, costumam atribuir tudo ao destino ou à própria vontade de Deus. Até as coisas ruins, nocivas que acontecem na vida dele, por causa de suas próprias escolhas, né? Atribuem ao destino ou a Deus, porque é uma maneira de não se responsabilizar. É muito mais fácil encontrar um bode expiatório. E por que não encontrar um bode expiatório chamado destino? Simplesmente nunca irá se incomodar ou levar alguém à justiça porque estão atribuindo a ele ou vamos dizer, estão o difamando. Ele não vai se incomodar com isso. Então, é muito mais fácil, né? É muito mais assim, agradável para muitos do que se responsabilizar sobre os seus próprios atos. Não é verdade? Mas olha o versículo 12, falando sobre atos, Clóvis, sobre responsabilidade. Olha o versículo 12. Se é sábio, para quem chegou agora, capítulo 9, versículo 12 do livro de Provérbios. Se é sábio para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Este versículo aqui, Clóvis, tem um peso teológico extraordinário. Por quê? Porque ele é um versículo que baseia
a responsabilidade que cada um tem dos seus atos. Das suas escolhas, né? Das suas escolhas. Se é sábio, ou seja, se você escolher o caminho da sabedoria, quem será o maior beneficiado com isso? Você mesmo, né? Você mesmo, é isso que o versículo está falando. Agora, olha o contraste. Olha a continuidade do versículo, Clóvis. Se é escarnecedor, se você escolher o caminho da imprudência, da loucura, se você escolher o caminho da insensatez, quem será o maior prejudicado nisso? A própria pessoa. A própria pessoa. Então, o versículo 12 é um versículo que tem uma base teológica muito forte, porque ele apresenta-nos a base da responsabilidade que nós temos sobre os nossos atos, as nossas ações. Entendeu, meu querido? Lindo então, demais, professor. Não, isso aqui é algo extraordinário. É por isso que a sabedoria está gritando aqui, desesperadamente. Vem a mim. Vem a mim por quê? Porque, olha, Cláudio, olha que algo extraordinário aqui. Os seus hábitos formarão o seu caráter. O seu caráter influenciará no seu destino. E o seu destino pode ser Deus ou não. Olha aí. Entendeu? Eu li ontem, Clóvis, num comentário bíblico aqui, eu li meio que um poema, escrito de uma pessoa que ele disse assim: quando você semeia hábito, você colhe caráter. Quando você semeia caráter, você colhe destino. Quando você semeia destino, você colhe Deus. Olha. Mas isso também pode ser o final do destino, depende dos hábitos que você semeou, do caráter que você conquistou e do destino que você resolveu trilhar. Então, o final pode ser Deus ou não. Pode ser céu ou inferno. Aí depende dos hábitos que você semeou, o caráter que você conquistou, o destino que você resolveu trilhar, e isso influenciará no final de tudo. E tudo, pastor, né, pelo que o senhor está falando aí, pelo que a gente percebe no dia a dia, desde que nós tomamos consciência, tudo são escolhas e decisões. Né? Tudo nos é dado, por mais que nossos pais nos ensinam com carinho, com amor, às vezes não, né? A gente sempre vai ter uma escolha. E é óbvio que é mais fácil para a gente. É um exemplo que é duro, né? É duro, mas assim, às vezes a gente vê aquelas imagens daquele povo no Rio de Janeiro que desbarranca aquele morro lá, e o povo está morrendo lá e desbarranca. Aí o repórter vai entrevistar, a pessoa fala assim, mas eu não tenho escolha, eu não tenho para onde ir. Olha assim, claro que nós de fora é mais fácil. Às vezes a pessoa está dentro do problema, ela não vê. Mas assim, a pessoa catar os filhos, ir para uma rodoviária, ir na beira da rua, quer dizer, sempre vai ter escolha. É que às vezes a escolha, que seria o prudente, ela vai tirar de nós, num primeiro momento, um desconforto. Né? Ela vai causar uma dor, vai tirar um desconforto. Só que a pessoa não está vendo lá na frente, que tudo é um processo, né? E a maioria das escolhas, me veio por Espírito Santo agora, a maioria das escolhas que a gente faz, que é para caminhar com Deus, que é para levar no Espírito Santo, ela nos causa um desconforto. Porque a gente está vindo do mundo, e do mundo é tudo fácil, é tudo tranquilo, e a gente não tem que prestar contas, você não está preocupado com o futuro, não está preocupado com o que Deus vai pensar ou não. E a partir do momento que a gente tem essa consciência de que existe um Pai que olha por nós, que mesmo às vezes a gente errando, Ele nos quer de volta, arrependidos, né? Ele nos quer de volta. Então, nós temos que fazer escolha. E a grande escolha, que é entregar a nossa vida para Cristo, num primeiro momento, a gente fala de vivência, né, pastor? Num primeiro momento, a hora que a gente entrega, parece, eu até escrevi isso, pastor, meu livro está pronto, acho que amanhã eu vou buscar.
Eu vou levar para o pastor ver aqui. Lá no livro ainda fala assim, a hora que a gente escolhe o caminho de Deus, dá a impressão que a gente cai no buraco. Né? Se vai se afundando, vai se falando assim, mas o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Parece. Só que aí depois que a gente sai, que a gente olha para trás, a gente vê, fala assim, ó, era Deus limpando. Né? Era Jesus limpando, era Jesus consertando, era Jesus quebrando para fazer novo. Então, assim, esse desconforto, tem muitas pessoas que não aceitam e acabam voltando para o mundo ou acabam deixando de buscar a sabedoria, deixando de buscar a Deus por falta de visão. Mas no final, no frigir dos ovos, como dizem, é como o pastor falou lá no começo, tudo são escolhas e decisões que vão moldar o seu caráter, que vão moldar o seu destino, que vão te levar próximo de Deus ou não. Não é verdade? Com certeza. Aproveitando isso tudo que o senhor acabou de mencionar, toda escolha por Deus, por Cristo, ela vai automaticamente trazer consigo uma vida de renúncias. Sim. E é justamente essa a maior dificuldade para quem quer Deus. Eles querem Deus, mas eles não querem a renúncia que Deus exige daqueles que escolheram lhe servir. Uhum. Correto? Vale a pena ressaltar, Clóvis, que quando nós falamos que nós escolhemos a Deus, né? Essa escolha, ela hoje não é nada além do que uma reação da ação efetuada por Deus, porque Deus nos escolheu primeiro, viu? Aleluia. A Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro. Então nós somos escolhidos de Deus. Todos aqueles que estão aqui ou estão lá fora, Deus morreu por todos. Isso não aplica-se a uma salvação universal, de que independente da minha reação ou não, eu serei salvo, porque Deus morreu por todos. A ideia do versículo é falar da abrangência da salvação. Se todos escolherem-no, se todos se voltarem a Ele, o sangue que foi derramado é suficiente para limpar a todos. Aleluia. Isso que o texto quer dizer, né? Mas é isso que você falou. O desconforto de deixar os prazeres mundanos para estar na presença de Deus é um dos obstáculos que muitas pessoas encontram para não servi-lo, para não ouvir a sabedoria, para não ouvir a prudência, para não ouvir a palavra. Só que, Clóvis, eles não entendem que todos esses prazeres são efêmeros. Pequeno demais, pô. Muito pequenos diante da presença que nós sentimos diariamente, da paz que habita o coração daqueles que se entregaram a Deus. E outra, a certeza pela palavra de que se hoje a nossa vida se findar aqui na terra, nós iremos abraçá-lo na eternidade. E pegando um gancho no capítulo aqui, nós estaremos num banquete com Jesus, lá na eternidade. Com certeza. Banquete extraordinário. Um banquete extraordinário. O maior de todos, né, pastor? O maior de todos. Agora, do 13 ao 18, Clóvis, sim, o convite aqui é da prudência, viu? Sim. Isso aqui vale a pena nós falarmos um pouquinho também. Eu nem sei qual é o tempo da live que você faz. Não. Aqui o Instagram, pastor, ele dá 1 hora, ele desliga sozinho. Né? Então ele só permite 1 hora. Aqui tá falando que falta 10 minutos cravado pra gente. Tá me escutando, pastor? Tá. Pode falar. Tá ouvindo agora? Eu tô. Agora eu tô ouvindo você. Então pode... A gente tem mais quanto tempo? 10 minutos, pastor.
Então tá, então eu vou falar bem rapidinho sobre esse trecho 13 ao 18 aqui, que é o convite da imprudência, que a personificação dela também, ó. A loucura ou a imprudência é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam, e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Clóvis, isso aqui é uma personificação da imprudência, da loucura. Ela se personifica como uma mulher que senta à porta da sua casa com uma cadeira, convidando os homens a praticarem coisas às ocultas, Clóvis. Olha aqui o que diz o versículo de número 17, ó. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Isso aqui, Clóvis, é uma nítida insinuação do adultério, fornicação, das coisas que se fazem nas trevas, em ocultas, o roubo, a corrupção, Clóvis, a mentira. Tudo isso é praticado onde? Nas ocultas. É roubado, as águas roubadas. Olha o que ela diz. As águas roubadas são doces. Olha o que ela está dizendo assim, ó. O prazer ilícito, né? São agradáveis. Satisfazem a carne. Né? Fazer nas ocultas é muito melhor do que fazer à luz. Então, a imprudência convida essas pessoas a manterem uma vida de imprudência. Não mesmo, aqui é mais doce, aqui é mais gostoso, você faz tudo escondido, ninguém te vê, ninguém te repreende. Mas, Clóvis, qual é o resultado de uma vida oculta, de uma vida que vive nas escondidas? Qual é o resultado? Lê o versículo 18 para a gente. Mas não sabem que ali estão os mortos e que os convidados dela estão nas profundezas do inferno. Essa palavra é simples? De jeito nenhum. Aqui está o quê? O destino final daqueles que optam por viver uma vida de imprudência. Uma vida desatinada, louca. E a sabedoria, pastor, veja se eu estou enganado, mas está lá em Provérbios, está lá em Tiago, acho que 1, verso 5, que ele diz para a gente buscar de todo o coração, né, que nos será dada. Minha compreensão hoje, vê se eu estou muito errado. Essa sabedoria que ele nos diz, que antes eu orava assim, Deus, me dá sabedoria para eu ajustar minhas finanças, me dá sabedoria para o meu relacionamento, me dá sabedoria. Eu pedia diversos tipos de sabedoria. Aí quando eu compreendi que a sabedoria que o Tiago fala lá é para a gente entender o que está na palavra de Deus, nela toda. E a partir disso eu entendi o quê? Tudo que a gente precisa está aqui. Se você precisa da parte de finanças, seu melhor curso de finanças está aqui. De relacionamentos está aqui. E com aquela sabedoria do Tiago lá, a gente compreende o quê? Que Deus está falando, igual falou aqui no capítulo 9, ele nos deu o lado bom, e ele fala já, adianta o que vai acontecer se a gente for para o outro lado, se a gente buscar o lado da insensatez. Né? Então, percepção minha, que eu creio que pode até ter gente que lê e não entende, porque ele não tem essa sabedoria ainda, que só nos vem quando a gente corre atrás, né? Quando a gente pede, e Deus nos dá de livre espontânea vontade. Porque às vezes até igual o senhor está explicando, né? Se a gente tem um quadro, a gente até desenha, ainda pode ter alguém que não entende. Porque ele não tem essa sabedoria, né? Sim.
Até porque, Clóvis, quando eu me debruço diante da palavra, eu preciso me debruçar partindo de uma premissa de que eu creio no que está escrito ali, que Sim. aquilo ali é a voz de Deus para o meu coração. Independente do que peça, eu irei fazer. Porque se eu ler a palavra e eu começar a resistir ao que ela está exigindo de mim, automaticamente meu coração vai se fechar. Sim. O Espírito de Deus não encontra a liberdade para instruir, para redarguir, para exortar, para conciliar. Ele não vai encontrar esta liberdade. Então, naturalmente, que, como você falou, não brotará o conhecimento necessário. Por causa de como eu me prostro, como eu me debruço diante da palavra de Deus. É lindo demais, né, pastor? É extraordinário, né? Pastor, mas nós estamos finalizando aqui, falta poucos minutinhos. Sim. Vou pedir para o senhor fazer a gentileza, fazer as considerações finais, um arremate que o senhor achar necessário, prudente, o que o senhor sentir no coração aí. Aí no finalzinho, pedir a gentileza do senhor orar por nós, pelo pessoal que está assistindo, que vão nos assistir também. E como minha última fala aqui, pastor, muito obrigado de coração, viu, pastor? O senhor sabe do enorme carinho e amor em Cristo que eu tenho pelo senhor. E é uma honra estar fazendo o IBADEP. Segunda-feira eu não fui, que a hora que eu parei de trabalhar aqui era 9 horas. Eu falei, nossa, hoje tinha aula. Eu achando que era domingo. Eu estou meio perdido por causa dessas lives aqui. Mas tem sido bênção, o senhor tem sido bênção na nossa comunidade, na nossa vida aqui. A Marciana, nós amamos muito o senhor, somos gratos a Deus pela sua vida, pelo seu carinho conosco, pelos seus ensinamentos. Deus te abençoe sempre, pastor. E me tenha como um amigo, viu, pastor? Onde eu estiver, que puder ajudar com alguma coisa, com o que for preciso, o senhor me tenha como amigo, que estamos juntos em Cristo. Amém, querido. Eu senti-me honrado mesmo pelo convite, muito obrigado. Eu estou aqui não para não deixá-lo triste, eu estou aqui com o meu coração prazeroso, o senhor pode ter certeza disso. Foi a primeira, mas não será a última, viu? Com certeza. Nós estaremos juntos aqui de manhã novamente. Nós falamos tudo aquilo que havia para ser falado, né? Tivemos um bom, comentamos bastante. Que aqueles que nos ouçam, aqueles que estão nos ouvindo, que nos ouvirão ainda, que eles se banqueteiem com a sabedoria, que eles procurem a palavra de Deus, que eles procurem instrução e que eles escolham a vida neste mundo, agora físico, e a vida eterna através da pessoa de Cristo Jesus. Quero agradecer ao Senhor também, sua família. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, todos que participaram, aqueles que ainda participarão. Vamos proceder com uma oração, então, e agradecer a Deus de todos. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te louvar, te bendizer por esta manhã que passamos em sua presença. Eu quero orar por todos que estiveram conosco, por aqueles que ainda estarão, ouvirão esta live, participarão, serão edificados pela palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar, Pai. O projeto do irmão Clóvis, eu coloco nas mãos do Senhor. O ajude e o abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor, já está avisando aqui que já vai encerrar em alguns segundos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Amém, querido. E foi uma honra, pastor. Deus lhe abençoe, viu? Um abraço, um prazer. Tamo junto. Até a próxima.